Vamos continuar hoje naquele livro que nós estamos estudando, né? Então vamos lá para Abacuque. Nós vamos ler alguns versículos. Abacuque, capítulo 1. Vamos iniciar só revendo aí o trecho da mensagem passada. Pode ler? Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4, faz favor. Abacuque 1, versículos de 1 a 4, foi o texto que nós vimos na semana passada. Obrigado. Nós vimos essa passagem na semana passada. E como foi que nós terminamos a mensagem da semana passada? Vocês se lembram? Nós terminamos exatamente com o versículo 1. Eu vi o 2, o 3, o 4, e o versículo 1 foi que eu terminei, né? Dizendo assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E vimos que essa palavra sentença, no hebraico, significa uma carga, mas também pode significar um fardo, no sentido de algo penoso, um sofrimento. E a segunda palavra que aparece aí no versículo 1 é a palavra revelada, que significa literalmente ver. Então, vimos que Deus revelou, mostrou a Abacuque o que ele ia fazer, e o que Deus iria fazer era algo pesado, esmagador e muito difícil de suportar, até para Abacuque. E é assim que inicia o livro de Abacuque, a sua visão, a sua profecia, a sua auto-revelação de Deus. E a lição que eu vou querer trazer hoje para nós é exatamente essa aí. Deus é um Deus que se revela aos seus filhos. E o que Deus revela aos seus filhos? Nós vamos ver aí 3 coisas, na mensagem de hoje, 3 coisas que o Senhor Deus revela a cada um que realmente é seu filho. E o versículo 5 em diante vai ser a resposta de Deus à oração de Abacuque, né? Diz assim, versículo 5, Deus falando para Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Em resposta à oração de Abacuque, nos versículos 2 e 4, Deus rompe o silêncio aqui e vai informar ao profeta que ele não está indiferente à oração de Abacuque, nem à situação do povo, em relação ao pecado do povo, e Deus vai mostrar que vai agir, e vai agir ou agiria de uma forma que nem Abacuque queria ou esperava. E logo aqui, no início, nós temos a nossa primeira lição. Deus responde às orações, mesmo que demore, mas nem sempre como nós queremos ou esperamos. Deus responde às nossas orações, e pode vir a demorar, mas nem sempre como nós estamos querendo ou esperando, como é do nosso desejo. Tanto que Abacuque vai ficar aqui abismado com a resposta de Deus, com o futuro do seu povo, algo que ele realmente não esperava, o que Deus ia fazer para com o seu povo. Abacuque aqui fica totalmente abismado, né?
E a segunda lição que eu quero trazer logo aqui de início, só no versículo 5, é que Deus não está preso dentro de uma caixa, nem limitado à nossa mente finita e nem subordinado à nossa vontade. Deus tem os seus planos bons e justos para cada um de nós e para toda a humanidade. Sua sabedoria, como diz lá em Efésio, é multiforme. Assim como os caminhos de Deus também são multiformes. E Isaías, pensando exatamente nessa verdade, nessa sabedoria de Deus, ele vai chegar em seu livro, em Isaías capítulo 55, versículo 8, 9, vai dizer, Vivi, pode ler esse versículo aí que está aí, faz favor, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. E aqui logo no versículo 5, Deus vai mostrar a Abacuque que ele revela, sempre revela para os seus filhos exatamente o futuro. E pensando na oração ainda, nessa oração de Abacuque que ele fez e a sua resposta, eu peguei uma citação de um ministro do Evangelho chamado Silas Daniel. Pode ler aí, Ícaro, faz favor, essa citação que está aí. Sobre o mar. Obrigado. E aqui está mostrando esse ministro, ele está fazendo exatamente a exortação, que muitas vezes nós não conseguimos ver muitas respostas de oração da parte de Deus. E muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, como diz a citação aí, dentro de um barquinho, e não entendemos quando Deus responde a nossa oração de uma forma que nós não estávamos esperando e nem estamos vendo. E aqui, a citação está falando exatamente naquela tempestade, quando os discípulos estavam em alto mar, diz que o vento estava forte e o barco agitado estava perto a naufragar. E Deus, de repente, toma a dianteira e resolve aparecer de uma forma que os discípulos não entendem, ou não entenderia, né? Quando viram algo extraordinário. E voltando aqui à oração de Abacuque, enquanto Abacuque está orando a Deus para que Deus resolvesse o pecado do povo, Deus já estava preparando algo que Abacuque não esperava. Ao longo dos anos, ou ao longo das décadas, quando o povo judeu estava se afastando cada vez mais de Deus, Deus estava preparando uma disciplina. Ele não estava preparando o reavivamento. A oração de Abacuque era que Deus fizesse alguma coisa, mas algo que mudasse os corações deles em relação ao pecado, que o povo deixasse o pecado e voltasse para Deus. Mas ao longo das décadas, Deus já estava preparando a disciplina. Tanto que no versículo 5 diz aí, Deus chega para Abacuque e diz, vede essa palavra. No hebraico, significa examinar, considerar. Ele chega para Abacuque e diz, olhai, contemplai. Ele continua no versículo 5 dizendo, maravilhai-vos, desvanecei. Essa palavra, maravilhai-vos, desvanecei, é a mesma palavra lá no hebraico. E foi traduzido dessa maneira. E Deus chama o profeta Abacuque para olhar para o cenário mundial, para as nações, para o futuro do povo de Israel, porque Deus iria usar uma nação para responder
a oração de Abacuque, como ele não queria ou esperava. Essa profecia que nós vamos ver, ela também foi dada para Isaías, para Jeremias. E eles deveriam transmitir essa verdade para o seu povo, quando o povo lá estava em pecado. Deus mostrou o futuro que iria acontecer exatamente com a nação, por tudo aquilo que eles estavam fazendo. E é interessante que Deus ele faz a mesma coisa com os seus filhos. Deus nos revela exatamente o futuro. Nós não sabemos tudo o que vai acontecer no futuro, mas nós sabemos qual é o destino do mal, sabemos qual é o destino de Satanás, nós sabemos qual é o destino desse mundo mal e pervertido, dos homens maus, nós sabemos qual será o futuro daquelas pessoas que realmente se entregaram à sua vida e estão descansando na soberania de Deus. Nós sabemos muita coisa sobre o futuro, nós não sabemos de tudo, mas aquilo que nós sabemos está aqui revelado na palavra de Deus. Nós sabemos como passaremos a eternidade. E Deus, como Abacuque, chama cada um de nós e diz essas mesmas palavras: vede, examinai, considerai, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque, diz aí o versículo 5, né? Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Maravilhai-vos exatamente com essas maravilhas de Deus. Tanto que, quando Paulo ficou sabendo exatamente dos planos de Deus em relação aos gentios, em relação à igreja, qual foi a reação dele? De lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, não precisa ir lá. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus é um Deus que se revela, um Deus que se revela para os seus filhos. E uma das coisas que ele se revela para os seus filhos é o futuro. E Deus está querendo mostrar exatamente o futuro do povo judeu, por tudo que eles estavam fazendo, por tudo aquilo que eles estavam praticando no seu dia a dia. E Deus diz: o futuro é exatamente isso aqui. Continuando aí no versículo 6 até o 11, para poupar minha garganta, Jailson, versículo 6 até o 11, Jailson. Pode ler, faz favor? Se quiser tirar mais para o volume da voz ser maior, fique à vontade. Uhum. Obrigado. Se em algum momento vocês quiserem me interromper, fazer qualquer pergunta, fique à vontade, viu? Então, a nossa lição está aí. Deus é um Deus que se revela aos seus filhos. E Deus, como Ele se revela aos seus filhos, o primeiro ponto está aí. Deus se revela os seus filhos futuro. E nesses versículos de 6 a 11, Deus vai falar, ou vai se revelar,
como um pai que disciplina seus filhos. E esse tema, vocês sabem de cor e salteado. Não é novidade para nenhum de vocês. Muitos, ao ouvir esse tema, muitas vezes desliga os seus ouvidos. Mas quando as coisas mais acontecem em nossas vidas, quando nós não conseguimos explicar essas coisas, não conseguimos explicar direito, muitas vezes nós atribuímos ao acaso, ou à saúde, ou à idade, ou à situação da Covid, ou outras coisas mais. Mas nunca nós olhamos para a disciplina de Deus. E muitas vezes é questão de saúde, é questão da idade, é questão de outras situações mais, mas muitas vezes nós não olhamos para a disciplina de Deus. Não olhamos para aquilo que Deus está querendo mexer ou nos ensinar algo em nossas vidas. Geralmente, nós não fazemos isso. Nós não olhamos para a disciplina de Deus. E Deus chega aqui para Abacuque, exatamente no versículo 5, já leu, né? Vede entre as nações, versículo 6, pois é que eu suscito os caldeus. E aí ele vai continuar a passagem. E os versículos que nós vamos ver aqui, os versículos seguintes, vai mostrar algumas características dos caldeus, mas também algumas características da disciplina de Deus quando ele resolve disciplinar um de seus filhos. Eu quero que vocês me ajudem. Característica da nação dos caldeus aqui, a partir do versículo 6, algumas características dos caldeus, que vai ser algumas características da disciplina de Deus. Amarga, né? Alguém falou amarga. Numa outra tradução NVI significa cruel. Falou? Cruel e impetuosa, né? Característica dessa nação aí, que é violenta. O que mais? Algumas características aí. Apavorante, terrível. Antes disso, tinha devoradora, né? Eu botei aqui tentando resumir. Conquistadora, essa palavra devoradora que eu coloquei aqui diz que eles avançam. Cadê? Eles se espalham por toda a terra como se fossem gafanhotos, né? O que mais aí no versículo 6, no versículo 7? Algumas características dessa nação, dos caldeus. Versículo 6, no final do versículo 6 diz que eles se apoderam de moradas não suas, elas são conquistadoras. Versículo 7 diz que ela é pavorosa, né? Ela é pavorosa e terrível. E aqui está algumas características dos caldeus. E Abacuque sabia que essa também seria uma das características da disciplina de Deus para com o seu povo. E a disciplina de Deus para Israel foi amarga, foi impetuosa, foi pavorosa, ela foi terrível, ela dava medo. Já vou trazer aqui algumas ilustrações. Versículo 7 diz que os caldeus, ela é pavorosa e terrível, né? Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Eles criavam o seu direito, a sua justiça. Eram eles que diziam o que era justo e o que era errado. Diziam o que era certo e que não combinavam com a sua forma de viver. Eles eram, a justiça deles, o que era certo e errado, era totalmente diferente do que os judeus estavam acostumados a vivenciar de acordo com a palavra de Deus. Quando diz que eles mesmos criavam a sua própria dignidade, eles criavam ou definiam o que realmente era honra. E essas características dos caldeus
ela serviu como lição para o povo de Israel e dizendo: olha, essa aqui vai ser a minha disciplina. Os caldeus, como eles viviam, o que eles faziam com os povos conquistados, vai ser com vocês. E aqui vai ser a minha disciplina. E o que o povo judeu queria não era isso. O que Abacuque queria não era isso. Mas o que ele não queria era exatamente o que eles precisavam. E, semelhantemente, muitas vezes o que nós não queremos é exatamente o que nós precisamos. Se Deus é o nosso Pai, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, a fim de que sejamos participantes da sua santidade, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10. E essas características aqui dos caldeus seria exatamente uma das formas de Deus disciplinar o povo de Israel. Vejamos aqui algumas características dele na guerra. A partir do versículo 8, quer que vocês participem. Algumas características dos caldeus na guerra. Oi? Fala mais alto? Não ouvi. Perspicazes, né? O que mais? Seus cavalos o quê? Rápidos, né? Não coloquei o perspicazes do cavalo, eu botei aqui. Eram rápidos para conquistar. Eles na guerra eram mais ferozes do que os lobos com fome ao anoitecer. Lobos com fome ao anoitecer são terríveis. O que mais? Versículo 8. Característica dos judeus na guerra. Dos caldeus na guerra. Ligeiros. A ideia aqui era que eles, como avançavam aí, eles se espalhavam. A ideia aqui que eles eram devoradores, eles eram violentos, versículo 9, eles todos vêm para fazer violência. Versículo 9, ele diz que escravizavam as suas presas. E o final do versículo 10 diz aí, resumindo, que eles escarneciam também dos homens, eles zombavam, menosprezavam dos homens. E como é que eles faziam isso na guerra? Eu falei aqui na semana passada, como é que eles escarneciam dos homens? Violentavam. O que é que eles faziam com os prisioneiros? Eles vazavam os olhos, eles cortavam as mãos e os pés, cortavam as orelhas, os narizes, e faziam muitos dos homens eunucos, cortavam seus órgãos sexuais, abusavam das mulheres, matavam até as crianças que estavam em suas barrigas, e eles matavam por diversão. Era assim que eles se escarneciam dos povos dos quais eles conquistavam. E no versículo 10, não coloquei aí, eles eram destruidores. Os caldeus iriam destruir as casas dos judeus, os prédios, as plantações. Seriam eles que iriam destruir e saquear o grande templo de Salomão. Eles colocaram abaixo. Eles eram realmente terríveis, como Deus disse que era. E aqui são só palavras pesadas. E eu pensei em trazer imagem exatamente como é que eles eram na época. Eu vou trazer uma imagem aqui para vocês, que vai ser uma imagem praticamente igual do que ocorreu na época, mas são imagens reais, só para vocês entenderem como é que era esse povo, como é que era realmente essa nação numa guerra, quando eles conquistavam. E as imagens que eu vou trazer aqui é a mesma. Primeira imagem aí, vocês olhando assim sabem de cor,
que está se referindo ao holocausto. E era assim também que eles faziam. Eles eram terríveis. A criança lá na ponta lá, quem está vendo aí, ela está muito assustada com tudo que estava acontecendo, o que aconteceu com o holocausto. Esses jovens aí que está quase no meio, e tinham em torno de 12 a 14 anos. Aqui, os caldeus faziam a mesma coisa com as mulheres. Aqui, no holocausto, os caldeus faziam o mesmo. Não tinha respeito pelas mulheres, respeito pela vida. Os judeus, eles sentiram essa mesma maldade na época de Abacuque. Assim ficou os judeus com o holocausto, né? Então, tem só a imagem do holocausto aqui, mas também o que aconteceu naquela época com os judeus, com Abacuque. Eles eram exterminados. Aqui também tem algumas imagens. Aqui é sobre a câmara de gás, depois que os judeus eram mortos, queimados vivos, juntavam essas caveiras e empilharam. Há relatos, grandes relatos, dizendo que os caldeus faziam a mesma coisa, matavam as pessoas, estrangulavam, cortavam os pescoços e deixavam amontoados para aquelas pessoas conquistadas tivessem medo deles. Está aí a câmara de gás. E essa era a mesma situação na época lá, quando Abacuque viu o seu povo sendo conquistado. Mesma coisa, não muda nada. Então essa imagem eu quis trazer para deixar impressa em nossas mentes o que realmente Deus estava falando. Tudo isso por causa de pecado do povo. E Deus estava ali para discipliná-lo. E eu peguei uma citação de Spurgeon, ele falando da questão da nossa vida perante Deus. Ana Luísa, pode ler essa citação de Spurgeon? Obrigado. Qual foi o pecado de Moisés? Por não poder entrar na terra prometida. Vocês se lembram aí? Qual foi o pecado de Moisés? Deus não deixou ele entrar na terra prometida por causa de um pecado. E qual foi? Bateu na rocha. Quantas vezes? 2. Quantas vezes? Foi o que Deus falou para ele tirar a água da rocha. Deus chega para Moisés e diz: fale para a rocha. Qual foi tudo de Moisés? Bateu 2 vezes na rocha. Esse foi o pecado de Moisés. O Spurgeon, ele falou exatamente isso, que não tinha, estudando a vida dele, diz que ainda não tinha se recuperado da sua tristeza de espírito, que ele sobreviveu a estudar o livro, o grande profeta Moisés. Sobre esse pecado, ele teve perdão, mas ele teve consequências. A consequência não vai entrar na terra prometida. Senhor, só por isso? Só porque eu bati na rocha 2 vezes? Só porque bateu na rocha 2 vezes. Ele era para ter falado. Deus disse lá que ele não honrou a sua glória. Depois vocês podem ler lá o evento que houve lá em Números, capítulo 20, que vai falar exatamente isso. E eu peguei aqui algumas citações, também de Spurgeon. Vamos lá. Estou me esquecendo o nome de vocês.
Johanna. Johanna, pode ler essa citação aí também de Spurgeon, algumas lições aos meus alunos do seu livro. E ele está falando aqui ainda desse evento lá de Moisés, né? E ele diz aqui, trema em trema por todo o bem que Deus faz passar diante de você. Exatamente aquela cena que Deus resolveu mostrar toda a sua glória para Moisés de costa, né? Quando ele passou de costa e Moisés viu a glória de Deus. E ele continua, Spurgeon dizendo, vamos lá, Lívia, lê essa citação de Spurgeon, faz favor. Então, quando você estiver numa situação de crise ou de disciplina, uma situação que você não consegue entender o que é que está acontecendo, faça a mesma coisa que Spurgeon. Ensina-me o que queres que eu faça. Ou, Senhor, mostra-me o motivo pelo qual contendes comigo. Ou, Senhor, dize-me qual é a tua intenção nessa rica providência de misericórdia. Essa foi a oração do grande Spurgeon. Mas voltando aqui o versículo 11 do nosso texto diz, então, Deus falando para Abacuque, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus, e aqui está falando da nação dos caldeus. Havia consequências para ações dos caldeus. Diz o texto aí que eles são culpados pelas suas ações e serão julgados também pelas suas ações. E aqui vai entrar a soberania de Deus, porque Deus usou os babilônicos, um povo ruim, cruel, violento, para servir de disciplina para o seu povo. Mas tudo que eles fizeram com o povo de Israel, eles eram culpados pelas suas ações e seriam julgados por cada uma delas. E além de Deus revelar o futuro para os seus filhos, além de Deus disciplinar também os seus filhos, ele se apresenta como um pai que disciplina todo aquele que ama. Deus também vai nos mostrar, com o texto de hoje, é que ele vai cada vez mais se revelar realmente a cada um dos seus filhos. Os versículos 12 em diante vai mostrar a nossa terceira lição, né? A primeira lição foi que Deus se revela aos seus filhos, o futuro. Deus revela, ou se revela como pai a cada um de seus filhos. E a terceira e última lição é que Deus se revela a cada um dos seus filhos, mas revela a si mesmo. Bruno, pode ler aí os versículos 12 em diante, faz favor, até o capítulo 2, versículo 1. Então, a terceira e última lição de hoje aqui é que Deus se revela cada vez mais aos seus filhos sobre a si mesmo. E aqui, Abacuque estava recebendo uma revelação de Deus sobre a sua pessoa. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês me responderem. Quem de vocês não já ficou perplexo com alguma atitude de Deus ou com alguma ordem sua? Quem de vocês já não ficou perplexo com alguma atitude de Deus? Se disser, tem que dizer qual foi o momento ou qual foi de algum atributo de Deus. Alguém já ficou perplexo aqui com Deus, com algum atributo de Deus, com alguma atitude de Deus? Vocês nunca ficaram, não? Ninguém ficou? Como é que é isso, né?
Deus mandar matar. É forte. Quem mais? Quem vocês já ficou perplexo com Deus, com algum atributo de Deus, ou com alguma ordem sua? Vocês nunca ficaram, não, perplexos com Deus? Diga lá. Quem mais de vocês aí? Quero puxar de vocês. Vamos lá. Deus tirou a vida deles. Se você, ou se alguns de vocês, nunca ficaram perplexos com Deus, com as suas atitudes, com as suas ações ou ordens, você não tem estudado a Bíblia como deveria. Se você não ficar perplexo com Deus, com alguns atributos seus até, você não tem estudado a Bíblia como deveria. Porque Deus não cabe na nossa cabeça, no nosso entendimento, na nossa capacidade, nem na nossa justiça. Não dá. Nós vamos ficar perplexos com algumas atitudes de Deus, com algumas ações de Deus. E quando nós ficamos perplexos com algumas atitudes de Deus, o que é que vocês fazem? Vamos lá. Quando Deus matou, quando Deus apedrejou, Rinaldo falou, mandou matar, o que é que vocês fazem? Geralmente, além de nós pedirmos isso, o que é que nós fazemos? Senhor, vai ser a mesma coisa que Abacuque fez. Senhor, aqui é a tua justiça, ou aqui é o teu amor. Geralmente nós pegamos algum atributo de Deus, vamos comparar com os outros atributos de Deus. Quando Deus diz que vai lançar todos os homens que não creram, que não viveram, não subordinaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Deus diz na sua palavra que vai lançar os homens no inferno por toda a eternidade. Geralmente o que é que nós fazemos? Senhor, aqui é a tua justiça, como é que o teu amor vai se relacionar com a justiça? Geralmente, quando nós estamos com alguma dúvida, com algum atributo de Deus, nós chamamos outros atributos de Deus para a gente tentar entender o que realmente significa a justiça, a santidade, o amor. Geralmente nós fazemos isso. Oi? Uhum. Geralmente, quando nós ficamos chocados ou perplexos com alguma atitude de Deus, ou algum atributo de Deus, nós vamos relacionar com outros atributos de Deus. E é exatamente isso que Abacuque vai tentar fazer. Ele vai comparar atributos de Deus para tentar entender exatamente quem é Deus. Versículo 12. Vamos ver alguns atributos de Deus que Abacuque tentou trazer para a sua mente num momento de crise. Ele estava em crise. Ele tentou comparar alguns atributos de Deus. Versículo 12. Primeiro atributo de Deus. Oi? Não, tem um antes. Eterno. Essa palavra toda que tem aí não é estudo desde a eternidade, é uma palavra só. É uma palavra só no hebraico, significa eterno. O tradutor tentou fazer a sua tradução tentando falar um pouco da eternidade de Deus. Não é estudo desde a eternidade. A eternidade de Deus foi um dos primeiros atributos que até hoje eu não consigo entender. Não consigo. Se você consegue, parabéns, que eu não consigo entender como é que Deus sempre existiu e sempre vai existir. Eu não consigo. E para Abacuque, esse atributo de Deus já estava bem firmado na sua mente. Mas o questionamento de Abacuque era: como Deus, sendo eterno, usa uma nação como os caldeus para disciplinar o seu povo? Não há outro meio de tu, ó Deus, disciplinar os teus filhos? Ele pegou um atributo de Deus exatamente porque ele estava chocado com algum, perplexo com algum atributo de Deus. Segundo atributo, já foi falado aí, santo, né?
Essa palavra no hebraico é kadosh, ou kadosh é. Abacuque chega e diz: ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Versículo 13 ele diz, ainda na mesma pegada, sobre a santidade de Deus: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Se fosse hoje, geralmente as pessoas não iam trazer esse atributo de Deus para comparar sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus. Geralmente, se fosse hoje, as pessoas iam trazer um atributo de Deus que era o amor. Senhor, se tu é um Deus de amor, como é que tu vai disciplinar esse teu povo dessa maneira? Com os caldeus, uma nação terrível, amarga, cruel, violenta, sanguinária? Porque Abacuque trouxe à sua mente a santidade de Deus. Um dos atributos mais fortes de Deus na mente dos judeus era a santidade. Muitos salmos falam sobre a santidade de Deus, porque é algo que estava bem impresso na sua mente. E eu coloquei até uma citação aí. Diz assim: a justiça de Deus está relacionada, está diretamente vinculada ao conceito de santidade de Deus, e é dependente dela. Não poderá haver nenhuma ideia clara a respeito da justiça de Deus sem que haja uma noção correta de sua santidade. Nós temos que entender bem a santidade de Deus e a justiça de Deus. Essas duas estão muito relacionadas. Não dá para separar. É como Abacuque dissesse: Senhor Deus, como tu pode ser santo e permitir a injustiça? Como tu pode ser santo e permitir a maldade? Se tu és santo, como pode usar uma nação má para disciplinar o teu povo? É por isso que ele trouxe a santidade, porque não estava conseguindo entender a justiça de Deus. E aqui nós entramos na soberania de Deus e em seus atos eternos, ou nos seus propósitos eternos, que nós não vamos ter tempo para abordar. Mas se você quer aprofundar sobre a soberania de Deus, eu trouxe até um livro para quem quiser ler, quem quiser depois pegar, exatamente Deus é Soberano, de A.W. Pink. Se você quiser ler, pode pegar, está aqui na mesa. Se você quiser riscar esse livro, você pode riscar à vontade, meus livros são todos riscados. Se você quiser fazer um X, só não pode rasgar, mas quiser fazer um X, riscar, pintar, para mim não tem problema, o livro para mim é para ser pintado e escrito. Outro atributo de Deus aí, no versículo 12, que Abacuque trouxe para a sua mente. Esse é mais difícil, porque na tradução do Bruno, ele fala que não morreremos, como fosse nós não vamos morrer, estava falando deles. Mas tem uma tradução católica, NVI, que diz que tu não morrerás, a NVI. A católica diz aquele que não morre, falando de Deus. E como as nossas versões são traduções do original do hebraico, parece que a melhor tradução é exatamente aquela que está falando de Deus. Tu não morrerás. Está falando sobre a imortalidade de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Abacuque, o nosso Deus, é um Deus eterno, é um Deus santo, mas também é um Deus imortal. Um Deus em que Abacuque e nós podemos nos agarrar e confiar. O quarto atributo que Abacuque trouxe de Deus à sua mente, qual foi? E esse atributo ele ficou profundamente perturbado. Qual foi? Alguém falou aí? Justo. Deus é um Deus justo. E Abacuque estava exatamente emperrado, exatamente na justiça de Deus, diz o versículo 12, né? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. E continua no versículo 13, né? Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente. Porque te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe, diz o versículo 14. Depois de Abacuque ouvir
a resposta de Deus, Abacuque aqui vai ficar perplexo, porque um povo mais ímpio do que Israel seria usado como instrumento do juízo e da disciplina de Deus. E Abacuque aqui enganchou com a justiça de Deus. Senhor, como é que pode isso? À primeira vista, a forma como Abacuque entendia Deus não combinava com o que ele ouvia. Deus diz, eu vou disciplinar esse povo através de uma nação má, pavorosa. Senhor, como é que pode isso? Não dá para conciliar. E Abacuque emperrou sob o atributo da justiça de Deus. São nas crises que as convicções mais íntimas dos homens vêm à tona e são provadas. É em nossas crises que a nossa fé se firma quando nós realmente passamos pelas provações. É em conhecer a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo que a nossa justiça, a nossa noção do que é certo e errado, o nosso entendimento sobre o amor, sobre a verdade e tantas coisas mais precisam ser ajustadas. Nós precisamos conhecer a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo para que todos os atributos de Deus sejam realmente ajustados em nossas vidas. Nós somos praticamente como essa mulher aí. Nós somos tortos no nosso entendimento, na nossa justiça, na nossa noção do que é certo, do que é errado, do que é bom. Nós nascemos desse jeito e precisamos exatamente da palavra de Deus para nos consertar. Aqui somos nós, quando nós nascemos, e precisamos da palavra de Deus para exatamente nos ajustar. Se não for a palavra de Deus, se não for a voz de Deus para você, você vai continuar torto. E finalmente, versículo 12, último atributo que Abacuque fala aí no versículo 12, ele diz, né? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E Abacuque aqui chama um dos atributos de Deus, que Deus é a rocha, ou é um Deus imutável, aquele que não muda, aquele que nós podemos confiar sem reserva. E apesar de Abacuque, de ter ouvido e visto o que Deus ia fazer com o seu povo, mesmo assim ele esperaria em Deus, mesmo assim Abacuque confiaria em Deus. Geralmente nós fazemos assim como Abacuque fez. Se algum atributo de Deus, alguma ordem, alguma ação de Deus para nós, quando nós nos escandalizamos, nos chocamos ou ficamos perplexos, nós fazemos a mesma coisa que Abacuque. Senhor, e a tua justiça? E o teu amor? E a tua santidade? Como é que vai combinar com esse atributo seu? Os versículos 15 e 16, que foi lido aí, que se refere aos caldeus, um povo cruel, que se alegrava com as suas maldades, diz que eles se enriqueceram, exterminando nações sem piedade. Esses versículos 15 e 16 falam exatamente isso. E Abacuque termina dizendo aí no capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sob a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. É assim que Abacuque termina a mensagem, dizendo que vai aguardar uma resposta de Deus. Senhor, não estou confortável com o que tu vai fazer. Essa tua justiça não está caindo bem na minha mente, não. Não está caindo bem. E é interessante que o conflito de Abacuque mudou. Qual era o conflito de Abacuque inicial? Porque, Senhor, porque esse povo é tão ruim, tu não faz nada. Porque esse povo judeu está fazendo tudo de errado, com tanta maldade na terra, e tu não faz nada. E quando entra no capítulo 1,
o seu conflito muda. Senhor, esquece os judeus, não estou conseguindo entender a tua justiça. O seu conflito agora era com Deus, não mais o pecado do povo. E Abacuque disse: Senhor, eu vou esperar por uma resposta. E ele esperou, e ele recebeu a resposta. Nós só vamos ver num sábado aí, não nesse, mas no outro. Mas para terminarmos, todos nós passaremos por crise na vida. Todos nós vamos passar por crises na vida. Com Abacuque, não se desespere. Ouça a voz de Deus. Eu já vi muitos crentes tampando os seus ouvidos quando Deus fala. Quando Deus tenta mostrar o seu amor, a sua misericórdia para com eles. Já vi muito crente desse jeito. Deus é um Deus que se revela aos seus filhos. Ouça ou veja a ação de Deus em sua vida quando você estiver em crise. Porque você vai ter crise na vida. Não só uma, mas várias. Segunda, se você é um filho de Deus, através da fé em Cristo Jesus, creia no que Ele prometeu, em tudo o que Ele falou na sua palavra sobre o futuro. Creia tudo o que Ele falou sobre o futuro. E o futuro está aqui. Na disciplina, quando você estiver sendo disciplinado, pegue as mesmas palavras de Spurgeon. Ensina-me o que queres que eu faça. Ou, Senhor, mostra-me o motivo pelo qual contendes comigo. Ou, Senhor, dize-me qual é a tua intenção nesta rica providência de misericórdia para comigo. Quando você estiver em momentos difíceis, de crises, pergunte a Deus o que Spurgeon perguntou. A noção de certo e errado, de justiça e de tantas coisas mais, elas precisam ser ajustadas em nossas vidas. É como mostrei àquela mulher. Nós nascemos torto, o mundo está totalmente desajustado, nós estamos desajustados, nosso entendimento sobre muitas coisas está desajustado, e para a gente nos endireitar, para que Deus nos coloque nos trilhos, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ouvir a Deus. É isso que vai nos ajustar, vai nos colocar num trilho ou nos trilhos. E no próximo sábado, nós ouviremos a voz de Deus, não nesse sábado, mas no outro. Nós vamos ouvir a voz de Deus e o que é que Ele tem a dizer sobre as nossas crises existenciais e sobre as nossas crises pessoais que nós temos para com Deus. No próximo sábado, nós vamos ver a resposta de Deus para as crises existenciais e para as nossas crises pessoais que nós temos com Deus. E Deus vai responder exatamente no capítulo 2. E nós vamos ver a resposta de Deus. E pode ser resposta de Deus também para as nossas vidas, para as nossas crises existenciais, para as nossas crises pessoais que nós temos no nosso dia a dia, até nas nossas crises com Deus, se você assim a tiver. A resposta, nesse sábado, no outro, tá certo? Alguma pergunta, algum comentário para a gente encerrar o coração? Alguém quer falar? Se não, vamos orar. Ágata, pode encerrar o coração, faz favor.